Quero cumprimentar o presidente, colegas vereadores, amigos que nos acompanham. Aliás, vereadora Cristiano Loureiro, muito bem lembrado esse assunto. Nós trouxemos aqui, na Casa Legislativa, na Comissão de Educação, uma situação com relação ao ponte. A ponte é aquele registro que o professor faz dentro da escola quando há um relato de abuso. Nós chamamos o secretário aqui de Educação para falar que da forma como a ponte é feito, ele inibe, inclusive faz com que os professores não queiram, porque ele tem que se identificar e mais, ele tem que chamar a família para conversar. E muitas vezes, esta família tem o próprio abusador lá dentro. Ou seja, o próprio ponte acaba não resolvendo a situação, então espero que a senhora nos ajude nessa luta para que o secretário resolva isso de vez. Porque isso, cada vez mais, os professores não querem mais fazer a denúncia, porque coloca ele muitas vezes frente a frente ao abusador, que muitas vezes está na rua e pode encontrá-lo. Então tem toda essa situação que a gente acontece e cobra isso para que não aconteça. Inclusive, teve uma situação que um gestor que não quis se identificar, que fez o ponte, chamou a família, no dia seguinte a família sumiu. Sumiu, ela foi embora, levou a criança embora. Ou seja, então quando você faz isso, você simplesmente acaba, infelizmente, anunciando para o abusador que ele está sendo investigado. Então, esse aponto tem que ser, a forma como feito esse aponto tem que mudar. Nós já falamos com o secretário, até agora ele nos deu uma resposta. Então, espero que a senhora nos ajude com relação a isso. Outra situação com relação à educação, nós tivemos aqui, se puder, Ari, por dar a gentileza, né, a Prefeitura suspende o programa de licitação dos uniformes escolares em Blumenau. Então, me preocupa bastante essa situação. O Tribunal de Contas fez os apontamentos, e eu concordo com muitos dos apontamentos que ele fez, inclusive com erro gravíssimo, com relação ao erro grosseiro. Aqui o vereador Tuca já tinha nos trazido essa informação. Obrigado, Ari. O vereador Tuca muito bem aqui nos alentou e nos alertou, não só sobre esta licitação, mas a licitação anterior também, acredito que o senhor deva ter feito, se eu não me engano, o senhor fez uma denúncia ao Ministério Público também, e me preocupa muito essa situação, porque nós vamos ter agora, se esse ano, sem nenhum problema na licitação, já atrasou a entrega dos uniformes, vereador Paulo, o senhor mesmo comentou que na sua comunidade aconteceu isso, em diversas comunidades aconteceram, os uniformes foram e demoraram para serem entregues, você imagina agora com esta suspensão, ou seja, um erro grosseiro que não poderia ter acontecido, e aqui falando dos vouchers, eu várias vezes aqui apontei que poderia ser feito como em São Paulo. Em São Paulo, quando faz a questão do uniforme, é dado um voucher para a família e a família compra no comércio local. Quando você deu o uniforme fazendo da forma como fez, você matou o comércio local dos nossos bairros. Matou, porque tinha lá a empresinha que fazia, confeccionava, o pai comprava lá na frente da escola, próximo, e simplesmente isso foi, de uma hora para outra, matou. Agora eles estão autorizando essas empresas a confeccionar, então se o pai quiser ir lá comprar uma muda de roupa a mais, ele pode ir lá e fazer. Mas olha só, você acaba com o comércio local. Ano passado, se eu não me engano, foi uma empresa de Joinville, vereador, que ganhou. Ou seja, foi levado o dinheiro para Joinville. São Paulo, aliás, desculpa. Joinville e São Paulo. Foram duas empresas de fora que levou o nosso dinheiro, nenhum tributo foi deixado aqui, não movimentou, não empregou nenhum cidadão blumenauense, e é por isso, vereador Diego Nazato, que Blumenau vem caindo e despencando o PIB. Por que a gente pode aproveitar o volume que tem financeiro da prefeitura para fomentar o comércio local? E nós avisamos várias vezes, aí a desculpa foi dita, questionei aqui, na época, o secretário, quando estava aqui como vereador, falei, por que não foi feito dessa forma? Porque lá em São Paulo tinha o pai que fez um acordo com ele, enfim, houve um problema lá e eles não compraram o uniforme. Aí eu vou me preocupar com um pai e dois, enquanto eu tenho uma licitação inteira que fica aí à mercê de várias situações. Por que não fazer como é feito em São Paulo? O voucher está aqui, entrega o cartão, o pai movimenta o comércio local, você tem dinheiro movimentando a economia aqui, inclusive atraindo mais recurso, porque os impostos ficam aqui, mas não. Você faz uma licitação grande, 15 milhões são levados por outra cidade, pagando imposto lá e gerando emprego em outra cidade, e Blumenau continua caindo. Então eu não consigo entender, a não ser que nós temos aqui, que é para beneficiar determinada empresa, não é possível, porque não faz sentido você, matematicamente nós já provamos, se São Paulo, que é o maior município que tem lá a educação, é feito, por que não consegue fazer aqui, que a cidade é muito menor, tem muito menos alunos, mas enfim, concedo a parte ao vereador Diego Nazato. Ouço em a parte do vereador Diego Nazato com autorização do orador, vereador Diego Nazato. Professor Gilson, existem alguns assuntos que são considerados vacas sagradas. Vacas sagradas porque são intocáveis. Por exemplo, saúde, educação, segurança. Mas eu acho que é necessário fazer um contraponto aqui. Inclusive, considero que essa política de distribuir em massa uniformes e material escolar
tem, em certo ponto, equívocos. Eu fui procurado, porque no meu ponto de vista, quando você delibera esse material para todas as pessoas, você entrega também para pessoas que não precisavam. Famílias que tinham necessidade de ganhar materiais deveriam ter esse direito assegurado de alguma forma, mas tem pessoas que têm renda suficiente para não precisar receber recurso do município. Fica esse primeiro ponto. Efeito colateral também adverso. O nosso comércio de papelarias teve um desfalque absolutamente severo. A gente condenou a maioria das pequenas papelarias dos bairros à falência. Eles nos procuraram e disseram: a gente não tem oportunidade e a capilaridade suficiente para competir no edital desses. Então, a gestão de educação do nosso município, infelizmente, não olhou para o pequeno comerciante e não olhou para as diferenças. Aqui, presidente, para eu conseguir terminar aqui, 2 minutos, por favor. Vereador Gilson, em virtude da parte, mais 2 minutos para Vossa Excelência poder concluir. Então, presidente, se o senhor autorizar. Autorizo, vereador Tuca, também. Professor Gilson, parabenizo Vossa Excelência por trazer esse tema tão importante quanto essa questão dos uniformes, questão dos materiais, que quando se cria uma licitação com dificuldades, né? Todas as empresas que vendem uniforme para o Brasil inteiro, a maioria delas sai de Blumenau. Daí, estranhamente, essa licitação ano passado, ela sai de uma cidade de Joinville. Por quê? Porque na licitação foi criada uma dificuldade, vereadorito. Não foi colocado poliéster e algodão somente, como todas as composições dos uniformes são vendidos. Foi colocado modal, que é uma matéria cara e que, usualmente, as empresas que vendem esse tipo de uniforme não utilizam. Então, chama a atenção e, por isso, levamos a informação aos órgãos competentes para se aferir a veracidade e que se façam as perícias cabíveis. Então, conto com os vereadores aqui para que continuem cobrando para que as coisas sejam feitas da maneira certa na cidade de Blumenau. Obrigado. Presidente. Vereador Gilson, em virtude de 2 a par, 2 minutos e 30, mais 1 minuto, vereador Item. Então, são 3 minutos e 30 para Vossa Excelência poder concluir. Obrigado, presidente. Então, o que eu quero aqui é que as coisas sejam esclarecidas, o Tribunal de Contas tem que esclarecer, o Ministério Público tem que esclarecer, aqui ninguém está acusando ninguém, a gente precisa, de fato, que seja resolvido, porque a gente precisa de uma gestão, de fato, que aconteça e que o uniforme venha, e eu concordo aqui em partes com o vereador Diego Nazato, mas que o uniforme não deixe de chegar nas mãos de quem realmente precisa, o material escolar não deixe de chegar nas mãos de quem realmente precisa, mas não pode atrasar. E, de fato, nós precisamos movimentar a nossa economia local, e já foi comprovado e provado, inclusive com os vouchers, as compras das vagas da creche pública, com relação à diminuição da vaga, da lista de espera das crianças, que movimentou a economia local. Então, que se faça isso também com os nossos uniformes, com essa modalidade. Inclusive, aqui também, eu bati na tecla muito antes, o cartão gestão, para descentralizar esse recurso, para esse recurso chegar na mão do gestor, porque toda vez que a gente leva uma emenda, vereador Ito, o senhor que é um cara que traz muita emenda para a nossa cidade, os diretores perguntam assim, esse dinheiro vem para o município ou vem direto para nós? Porque eles já sabem que se vem 100 mil, vem para o município, até passar toda a licitação, todo o problema, esse 100 mil, vereador Diego Nazato, vira 50 mil. E quando o dinheiro vai na mão do diretor, do gestor, ele consegue pegar esses 100 mil, fazer 150 mil, porque ele vai no comércio local e ele compra no comércio local, e o cara do comércio local diz assim, é para a escola? Não, então se é para a escola eu vou fazer a preço de custo. Cansei de fazer isso, tem o cartão gestão, o Estado tem o cartão gestão, por que o município de Blumenau não consegue fazer, não consegue descentralizar? Enquanto eu, presidente da PP, e trabalhava na escola do Estado, nós fazíamos isso, nós tínhamos às vezes 8 mil, que era a primeira parcela do cartão gestão do governo do Estado, simplesmente esses 8 mil nós fazíamos render muito dinheiro, porque nós íamos no comércio local, o cara não, se é para a escola eu faço mais barato, faço preço de custo, a gente conseguia negociar, dobrava o valor do recurso e a gente fomentava o comércio local. Precisamos pensar, e eu vou cobrar que se pense fora da caixa e que de fato a Secretaria de Educação pense dessa forma, descentralizar o recurso e usar todo esse orçamento gigantesco que é da Secretaria de Educação, mas do município de Blumenau para fomentar. Aqui é um pouquinho de Keynes, quem conhece economia sabe do que eu estou falando. Keynes, um economista, falava muito sobre isso. Enfim, agora mudando de assunto, com relação aqui ao presidente do SAMAI, cara, foi assim, ele veio aqui, ele dá aquelas enroladas dele, mostra que não consegue responder algumas perguntas, deveria ter chamado a menina lá que
que é a parte técnica, fez o trabalho dele, mas o que me incomoda, o que nós precisamos cobrar nessa Casa Legislativa é algo que seja resolvido já, vereador Ito. O pessoal das Itopavas, que o senhor representa muito bem, o pessoal da região norte, que a gente representa aqui, nós não podemos ficar na dependência de tirar água do Garcia, de fazer paliativos para resolver a falta de água, porque vai chegar o verão, vai explodir novamente, vereador Adriano, e todos nós aqui vamos receber nos nossos celulares diversas reclamações com falta de água. E não dá mais para dar desculpas de ponta de turbidez, ele mesmo aqui falou. Agora, é uma vergonha para esse prefeito, é uma vergonha, como eu disse, está indo, já foi tarde, já devia ter ido faz tempo, né? Porque o cara esperou 7 anos, ele estava 7 anos lá e ele esperou para simplesmente investir no último ano, e só investiu porque tanta porrada que tomou na TV, as pessoas cobrando, as pessoas batendo em cima, a rede social, os vereadores aí cobrando, porque ninguém aguentava mais a falta de água na nossa cidade. É uma vergonha, o senhor vai sair com essa mácula de que deixou a cidade faltando água, que fez o investimento só no último ano do seu mandato.